Audiobook do livro O Amor Não Esqueceu Ninguém, por Gary Renard. Capítulo 6. Lições de Gary. Da mesma forma que você apenas condena a si mesmo, da mesma forma você apenas perdoa a si mesmo. Junho de 2007, Karen e eu tomamos decisões. Nós sabíamos, era hora de seguir caminhos separados. Cada um contratou um advogado e o processo de divórcio começou. Foi um momento difícil para os dois. Estávamos juntos há 26 anos, 25 deles casados. Tivemos testado. 20 anos antes, em agosto de 87, eu havia tomado outra decisão. Foi realizada a convergência harmônica, momento em que os planetas do nosso sistema solar se alinharam. Milhões de pessoas de todo o mundo acessaram nossos círculos da verdade e declararam quais eram suas crenças e intenções. Depois disso, muitas vidas começaram a mudar de direção. Tudo foi conectado como deve ser. Quanto a mim, depois de 8 anos, jogando com a minha gangue, principalmente na área de Boston e às vezes em torno da Nova Inglaterra, decidi que queria uma mudança de vida. Embora as cidades de Beverly, Massachusetts e Poland Spring, Maine, estão a apenas 2 horas e meia de carro, são dois mundos diferentes. A área de Beverly Salem é um bairro densamente povoado de Boston. Se desejas, lá é fácil viver. Você pode chegar ao centro de Boston em 40 minutos. Devo ter ido ao Fenway Park centenas de vezes. Eu também costumava ir festejando pelas boates de Kenmore Square. Se a festa terminasse com bastante antecedência, para promover a minha vida espiritual, frequentei os centros de Newbury Street por anos. Poland Spring é uma pequena cidade localizada a cerca de 45 minutos ao norte de Portland e 45 minutos ao sul de Augusta, a capital do estado. Estende-se por uma área de vários quilômetros e é um local muito tranquilo. Nas ruas não há calçadas nem iluminação. No inverno, a temperatura geralmente é cerca de 6 graus mais frio do que em Boston e cerca de 12 graus mais frio do que na cidade de Nova York. Se chove em Boston, é provável que neva no Maine, menos de Portland para cima. A vida era vivida no campo lá, e eu era um menino da cidade. O choque cultural para mim foi chocante. Boas comédias foram feitas sobre esta mesma situação. Mas depois de um tempo deixou de parecer diversão. EST é um programa transformacional criado por Werner Erhard em 74. Fiz a formação EST, como era chamada, no Hotel Ramada, perto do aeroporto de Logan International, em dezembro de 78. Depois de sofrer uma depressão debilitante por 7 anos e uma mais suave para os 7 anos anteriores, o programa IST era exatamente o que eu precisava. Ele me ofereceu meu primeiro sistema de pensamento. Isso, por sua vez, me proporcionou uma maneira nova e consistente de pensar e interpretar tudo o que vi, o que me permitiu superar a depressão no mandato de 2 anos. IST não era um curso em milagres, mas era uma boa educação, transmitidos em um período de tempo surpreendentemente curto. E ainda, um excelente campo de treinamento para o curso. Durante um período de quase 14 anos, cerca de 1 milhão de pessoas fizeram a formação, como seus fãs chamam. Arrisco que pelo menos 100 mil depois passaram a estudar o curso em milagres. Durante a convergência harmônica de 1987, uma mulher chamada Doris Lora também tomou essa decisão. Ela se mudou com sua filha Cindy, de Ohio, para a ensolarada South California. A outra filha deles, Jackie, já estava na faculdade e mais tarde conheceu com eles a Califórnia. Sob a influência da atriz Shirley MacLaine e como eu mesmo na época, Doris, uma mulher brilhante com 2 doutorados, um em música e outro em psicologia, sentiu-se impelida a embarcar em uma nova vida entre os livres pensadores do sul da Califórnia. Doris e sua filha atravessaram metade do país. Quando elas estavam passando pelo Texas, Doris sentia-se exausta e quase sem forças. Ela não sabia se poderia ir muito mais longe. Então ela gritou, "Por favor, diga-me se estou fazendo a coisa certa", e recebeu uma resposta. De repente, uma força começou a impulsionar seu carro para frente. Era como se Doris nem precisasse dirigir por um tempo. O carro recebeu socorro, assim como seus 2 passageiros. O Espírito Santo fortaleceu a mente para conduzir Doris e sua filha aonde elas tinham que ir.
Muito mais tarde, achei fascinante descobrir que várias pessoas tomaram decisões simultaneamente, a grandes distâncias algumas umas das outras, e que um dia elas acabariam juntas. Enquanto Doris e Cindy se moviam, eu estava mudando de curso indo em direção ao Maine, que por sua vez iria me levar para o lugar onde essas duas pessoas estavam. O curso diz: na salvação não há coincidências, aqueles que têm que se conhecer se conhecerão, pois juntos eles têm o potencial de desenvolver um relacionamento sagrado. Eles estão prontos um para o outro. É como se grupos de nós estivéssemos nas órbitas uns dos outros. E embora pareça que nos afastamos, estamos destinados a voltar para nos encontrarmos em outro lugar e tempo para desenrolar nossas relações e ter outra oportunidade de aproveitar o bem de nós mesmos e perdoar seus detalhes negativos e ver o outro como realmente somos. Após a decisão que tomei em 1987, demorei 2 anos para deixar minha banda, porque eu tinha marcado minha assinatura em muitos contratos e tinha as apresentações acordadas com 1 ano e meio de antecedência. Mudei-me para o Maine em 1º de janeiro de 1990, para viver lá pelos próximos 17 anos e meio. Durante esse tempo, a Califórnia nem estava no meu radar. Eu continuei sonhando em viver no Havaí até 2004, um ano após a publicação de O Desaparecimento do Universo. Havia feito apenas um passeio muito breve para a Califórnia, então eu fiz minha primeira viagem real lá. Lembro-me de meu anfitrião, Tom, conduzir-me ao redor da Avenida Oceânica Santa Mônica. Eu gostei do que vi. Enquanto eu olhava para o ambiente, pensei, isso é ótimo. Após aquela vista, Porchat, em meu segundo livro, me perguntou, você gostou da Califórnia? Quando eu disse a ela que eu tinha gostado muito, ela disse, bom, você vai muitas vezes aproveitar. Ela sabia de algo que eu desconhecia. Durante essa viagem, fiquei no Hotel Hyatt na Sunset Strip, que mais tarde foi substituído para outro hotel. Saí para minha primeira caminhada em Hollywood sem saber para onde estava ou para onde ia. Eu só sabia que estava na famosa Sunset Strip e eu me sentia arrebatado pelo simples fato de estar ali. Eu tenho sido um grande fã de filmes toda a minha vida. Agora eu estava no lugar onde tudo aconteceu. Depois de caminhar um pouco pela rua, entrei em um shopping e vi uma loja Virgin Records. Não sei por que decidi entrar, mas entrei, embora pensasse que uma loja de discos conhecida não era a representativa da história de Hollywood. Enquanto caminhava, olhando as seleções musicais e as pessoas, vi uma mulher parada em um dos corredores, um intenso sentimento de reconhecimento atravessado. Ela era bastante baixa e magra, com cabelos castanhos e um rosto adorável. Ela me olhou um momento, mas não nos conectamos. Eu olhei para ela por 1 minuto. Depois fiquei grato por ela ter estado ocupada olhando o CD e não saber. Ela percebeu que eu não percebeu que eu estava olhando para ela. Tive uma sensação intensa de que a conhecia, que não era a primeira vez que a via, embora soubesse que não era dessa vez, dessa vida. Pode ser difícil para as pessoas que me viram e ouviram falar em público acreditar nisso hoje, mas durante a maior parte da minha vida fui muito tímido. Eu não era capaz de atravessar uma sala para se dirigir a uma mulher. Não estava nem no escopo das minhas chances. Eu não cheguei perto de falar com essa mulher, mas nunca a esqueci. Ficou na minha mente. Muitas vezes pensei nela e me chutei a si mesmo por não dizer olá. Mas o que eu poderia ter dito a ela? Creio que eu te conheço de antes de outra vida? Teria soado como uma frase ruim para um flerte. Além disso, eu era casado. Mais ou menos 1 minuto se passou e a mulher saiu. 2 anos depois, falei em Las Vegas, a capital espiritual do mundo. Eu ofereci uma palestra para minha editora, Hay House, e depois da apresentação autografei os livros. Uma mulher legal veio para assinar o dela. Ela era amigável. Pensei que ela deveria ter 60 e poucos anos. Eu também senti uma conexão com essa mulher, embora não poderia determinar o porquê. Ela me disse coisas boas sobre o meu trabalho e nós trocamos elogios. Era Doris Lora. Então aconteceu. A próxima pessoa na fila veio até mim e começou a falar comigo. Eu não podia acreditar em quem eu estava vendo. Tudo me veio de repente. Eu sabia que essa mulher era Tadeus, que eu vira em minhas visões de 2000 anos atrás. Eu sabia quem tinha sido e quem seria durante esta vida. Também que essa pessoa seria um homem chamado Artem, um dos meus professores mestres ascensos, daqui a 100 anos, e que era a mulher
que eu vira na loja de discos de Hollywood 2 anos antes. Ela me disse seu nome, Cyndi Lauper, e também que se dedicava à música. Vivia na Califórnia desde 87, quando se mudou para lá com sua mãe de Ohio. Ela sabia pelo desaparecimento que eu também era músico e me disse que eu tinha um website. Eu não estava pensando muito claramente, estava um pouco alucinado, mas tentei manter a calma. Eu não poderia deixá-la ir novamente, mesmo que não tenha saído nada disso, pelo menos eu tinha que conhecê-la. Eu perguntei a ela se havia alguma maneira de entrar em contato com ela pelo site dela. Ela disse que sim, tive que continuar assinando os livros. Ela saiu com a mãe, mas não saiu da minha cabeça. Eu me comuniquei com Cyndi algumas vezes por e-mail. Ela também era casada com um homem chamado Steve. No entanto, à medida que fomos nos conhecendo melhor, nós dois percebemos que nossos casamentos tinham que terminar. Cyndi e eu não nos víamos com muita frequência durante o ano que se seguiu ao nosso primeiro encontro, mas depois, Karen e eu pedimos o divórcio e Cyndi pediu o divórcio de Steve. Eu pedi o divórcio e guiado pelo Espírito Santo, como sempre faço. A resposta não poderia ser mais clara. Sugeri a Cyndi que procurasse um apartamento na região de Los Angeles e ela veio morar comigo. Em 18 de junho de 2007, voei para a Califórnia e peguei o voo determinado a não morar em nenhum lugar mais a leste novamente. Cada estado tem suas próprias leis de divórcio. No Maine, o casal divorciado deve tentar chegar a um acordo. A ideia é economizar tempo e dinheiro no tribunal. Parte do processo é que ambos os cônjuges e seus advogados tenham uma reunião com outro advogado chamado de mediador, ou como preferir chamá-lo, o juiz. Então, em agosto, voei para o Maine para encontrar Karen e os outros em um escritório do tribunal de Livingston, Maine. Foi o último a entrar na sala. O crime estava tenso. Karen parecia nervosa e seu advogado parecia zangado. O mediador abriu a reunião e, depois de dar as instruções, as luvas de boxe saíram. Karen e eu estávamos bem, mas não conseguimos que nossos advogados concordassem. Eu não concordo em nada. Acontece que não foi a primeira vez que eles se encontraram. Eles tinham visto os rostos antes e você poderia perceber o ressentimento entre eles, especialmente por parte da mulher de meia idade que representava Karen. Meu advogado era um cavalheiro mais velho e bastante submisso, como um estadista idoso, mas o representante de Karen era o oposto. Depois que ela me acusou de pagar refeições de 300 euros, uma vez convidei várias pessoas para um importante almoço de negócios e paguei a conta. Perguntei-lhe quanto dinheiro havia procurado por Karen. Sua esposa foi... Perguntei-lhe quanto dinheiro havia sido dado por Karen. Sua resposta foi: tudo. Não me pareceu muito justo. Ela estava disposta a dividir tudo em 50%. Em um estado como a Califórnia, onde ninguém é considerado culpado, isso seria uma prática padrão. Mas no Maine, a lei diz que, se você for casado por mais de 10 anos, alguém tem que pagar pensão alimentícia, mesmo que não há filhos. Como ganhei mais dinheiro, fui o escolhido. Ainda não havia consenso na sala e as brigas entre os advogados pareciam inúteis. Depois de 2 horas, fizemos uma pausa. Antes de chegar ao Maine, Karen e eu havíamos planejado jantar juntos. Eu a lembrei durante o descanso e ela continuou querendo. Durante a reunião não houve progresso e nosso mediador sugeriu que as 2 partes deveriam continuar tentando encontrar algum tipo de acordo em vez de um juiz o fazê-lo. A advogada de Karen não queria ir jantar comigo, mas nós 2 concordamos em nos encontrar com todo mundo. De qualquer maneira, aquela noite no Applebee's, o melhor restaurante de Albany, Maine. Karen foi aluna do curso por 2 anos na década de 90 e ambos frequentamos o mesmo grupo de estudo do curso em Lee, Maine, que ainda é menor que a Primavera da Polônia. Karen gostou, até amou as pessoas do grupo de estudo, mas na época seu coração não estava nisso. Era como se ele tivesse feito isso porque eu estava envolvido. Depois de algum tempo, desenvolveu seus próprios interesses e deixou de fazer o curso e ir ao grupo, exceto em ocasiões especiais como o Natal. Mas quando eu saí, isso mudou. Karen voltou ao curso. Era quase como se eu teria que ter saído para ela voltar. Tinha que ser a ideia dela. Depois de alguns meses, fiquei surpreso com quão profundamente ela estava no entendimento. Começou a fazer o caderno de exercícios e a estudar a jornada Through the Workbook de Ken Wapnick, uma obra-prima.
Experimente este livro ao mesmo tempo que o curso é como fazer a apostila com quem? Este livro não apenas explica as lições, mas a correlaciona com as situações correspondentes ao texto. Os alunos levariam pelo menos uma década, se não mais, para fazerem isso por si mesmos. Quem que conhece o curso como ninguém fez isso para eles. O perdão pode ser muito prático. Quando Karen e eu nos sentamos para jantar, na noite, o ambiente era completamente diferente daquele que havíamos respirado na sala dos tribunais à tarde. Assim que começamos a conversar, lembrei-me do passado, quando saímos para jantar e nos divertir sem fazer nada de especial, além de somente estar por lá. Falamos dos bons tempos, lembramos do nosso cachorro Nuppy, que tinha feito sua transição cerca de 8 anos antes, depois de viver com nós por 15 anos como um membro da matilha. Nuppy conhecia seu lugar no bando. Eu era o líder e se Nuppy precisasse de proteção, eu estaria lá. Tínhamos um ao outro para nos apoiar. Sim, ela ouvia um trovão que a assustava. Ela corria e pulava na banheira. Então minha tarefa era oferecer segurança a ela e cuidar dela. Karen foi a segunda no bando e Nuppy considerou seu dever também de protegê-la. Nuppy me respeitava, mas se Karen e eu entrávamos em uma disputa, Nuppy iria intervir para proteger Karen, mesmo que ela não precisasse. Nuppy sentiu que, de nós dois, a prioridade era proteger a Karen. Foi lindo observar essas dinâmicas e essa noite Karen e eu gostamos de relembrar sobre elas. Nós dois havíamos praticado o perdão intensamente, é por isso que não houve animosidade à mesa naquela noite. Depois de um tempo, tive o que parecia ser uma ideia inspirada. Pegamos um guardanapo e anotamos um pequeno acordo de divórcio. Em seguida, empurrei suavemente o guardanapo para Karen e disse: "Que tal isso?" E ela respondeu: "Não sei. Por que você não vem amanhã e conversamos sobre isso?" Foi estranho voltar para minha antiga casa. Embora tivesse sido apenas 2 meses, parecia que 2 anos se passaram. Eu descobri que quanto mais tempo passado, menos significativo parecia. As coisas que fiz no último mês pareciam ter acontecido no ano anterior. Os de um ano atrás pareciam ter 3 anos. Lá estava eu, de volta ao lugar em que morei na Nova Inglaterra, e parecia que outra pessoa havia morado lá no meu lugar. Karen abriu a porta e foi amigável. Imediatamente me ofereceu um pedaço de papel. Era um acordo de divórcio alternativo. Olhei para ele por mais de 1 minuto. Havia alguns detalhes que eu não gostava, então eu os ajustei um pouco. Devolvi o papel e perguntei: "O que você acha disso?" Ela ponderou por 1 minuto e então olhou para mim e disse: "Tudo bem." O aspecto prático do perdão pode ser mostrado de muitas maneiras, ou os efeitos podem não ser observados de forma alguma. O curso diz que o milagre, que é o tipo de perdão, vem de um lugar de causa e não de efeito. Pode produzir mudanças inimagináveis em situações das quais você nem mesmo está ciente. Se eu estou dirigindo pela rodovia em Los Angeles e de repente alguém pula em cima de mim, posso me esquecer, principalmente se não estiver de bom humor, e tiro o dedo desse cara. E aponto o dedo para esse cara. E se esse homem tiver uma arma? Eu posso morrer. Se eu perdoar, eu vivo. O resultado é bem diferente e muito prático. Não mude o roteiro. Eu determino as dimensões temporais sem ter consciência disso. Em uma das dimensões do tempo, ainda estou vivo, no outro engrosso as estatísticas de mortes causadas por raiva no trânsito. No Maine, Karen e eu resolvemos em poucos minutos de conversa o que os advogados teriam levado 2 anos para consertar, depois de tomar boa parte de nosso dinheiro. Mais tarde, meu advogado concordou com o negócio. Karen não gostou, mas se manteve firme. Deixei o estado no dia seguinte, mas tive que voltar depois de 2 meses. Mesmo se você resolver seu próprio acordo de divórcio, um juiz tem que aprová-lo, e os funcionários correspondentes devem apresentar a sentença de divórcio aos tribunais. Você nunca sabe realmente o que vai acontecer quando você vai ao tribunal. O juiz pode revogar um acordo e impor sua opinião. No tribunal, a opinião do juiz é a lei, a menos que posteriormente seja reincedida. Voltei para o Maine em outubro e fiquei em um hotel no rio Andascrough. A maioria dos lugares na Nova Inglaterra, sejam elas cidades, montanhas ou rios, são nomeados após tribos nativas americanas ou cidades inglesas. Aquele rio que, com o nome de uma tribo, separa Albon de Lewiston, depois dos índios em Lewiston, estabeleceu os franceses, que vieram de Quebec. Na verdade, Maine fazia parte do Canadá.
Então foi para Massachusetts, antes de se tornar um estado em 1820. Naquela noite, dei um passeio por um caminho à beira do rio. Estava quente para outubro no Maine e o ar fresco era bom. Então aconteceu algo que eu nunca teria esperado. No xamanismo, a noção de animais de poder é uma crença profundamente enraizada. A ideia é que quando um animal entra no seu espaço, de acordo com o animal, e se sua atitude é amigável ou hostil, representa uma premonição do seu futuro a curto prazo, pois simboliza o tipo de energia que você atrai para si mesmo naquele momento. Sempre acreditei nos sinais e não os ignoro quando eles aparecem. Enquanto caminhava ao longo do rio, ouvi o grasnar de um ganso. Então eu ouvi outro. Eles estavam atrás de mim. Eu tinha ouvido gansos antes, voando perto de casa em White Oak Rill, em Poland Spring, mas eu nunca os tinha visto antes. A certa altura, os gansos passaram por cima de mim a menos de 15 metros de altura. Minha impressão foi que eles estavam felizes. Eu não tenho certeza de como isso soa feliz, mas eles pareciam estar se divertindo. O que eles fizeram a seguir, isso me surpreendeu. Esses dois gansos, que estavam voando juntos, de repente deram uma guinada e eles voaram em direções exatamente opostas. Uma em linha reta para mim, à esquerda, e a outra em linha reta para a minha direita. Eu não podia acreditar e a mensagem não poderia ter sido mais clara. Eu sabia que no dia seguinte o juiz não apenas aprovaria nosso acordo de divórcio, mas isso seria bom para ambos. Karen e eu íamos voar em direções diferentes, mas nós dois seríamos felizes. Na manhã seguinte as coisas correram bem. O juiz era um cara legal e apenas fez algumas perguntas de rotina. Tem certeza que é isso que você quer? É isso que você concordou? Você usou drogas? Em seguida fomos até a secretária e ela arquivou os papéis para que ficasse tudo certo. Mas Karen parecia triste. Quando estávamos saindo, ela me disse: "Você já tem o que você queria, Gary." Isso trouxe sentimentos de culpa em mim. Eu podia ver como Karen ainda estava com dor. Eu não sabia então que o rompimento de um longo relacionamento às vezes requer tempo, menos um estado de luto, pelos mesmos estados de luto que ocorrem quando alguém morre. A princípio, pode haver raiva, depois negação e outros estados que espero que levem à aceitação final. Mesmo se você praticar a real desculpa, qualquer um desses estágios pode surgir novamente inesperadamente, até que eles então estejam completamente curados. Karen estava expressando sua decepção e eu tive que permitir. Naquela noite, embora eu estivesse aliviado porque o processo de divórcio terminou, pensei no que Karen havia dito. Senti vontade de sair para beber. Então, Deus os abençoe. Meus professores apareceram justamente quando era de maior necessidade. Foi a visita mais curta da história. Artem e Purchá raramente conta algo sobre meu futuro pessoal, embora neste caso parecesse bom fazer uma exceção. Não sei o que teria acontecido naquela noite se eles não tivessem aparecido, mas fiquei muito feliz de que, de repente, eles estavam sentados na sala do hotel, que por acaso tinha um sofá. Artem: "Então é isso, como se sente?" Gary: "Um pouco estranho. Tenho certeza que você sabe o que Karen disse quando nós dois estávamos saindo." Porchá: "Não se preocupe, Gary. Amanhã a Karen vai te ligar e à noite você vai ver de novo que ela terá uma pequena festa e ficará com um amigo. Todos estarão bem." Gary: "Sério?" Artem: "Isso mesmo, irmão. Vamos, será bom." Fiquei surpreso que eles apareceram e fiquei surpreso que eles eram. Mas eu me senti melhor. Fiquei vendo televisão enquanto pensava em como era incrível que meus visitantes disseram que Karen ia me ligar no dia seguinte. E eu acharia isso verdadeiro? Sim, tinha que ser. Meus professores ganharam minha confiança. O manual para o professor do curso ensina a construção da confiança, mas não é uma fé cega e religiosa. Digo às pessoas que o Espírito Santo ganhará sua confiança. Sua experiência lhes dirá que o Espírito Santo está sempre com eles, cuidando do seu verdadeiro melhor interesse. E às vezes um símbolo do Espírito Santo vai mostrar ao mundo. Se isso é verdadeiramente do Espírito, então você será capaz de poder confiar na realidade por trás do símbolo e na mensagem que ele transmite. Karen me ligou no dia seguinte e perguntou quanto tempo eu ficaria na cidade e se estava ocupado naquela noite. Tivemos um belo jantar e acabamos tendo bebidas no meu quarto. Eu não havia tão relaxada há anos. Era como se elas teriam tirado um fardo pesado de seus ombros. Nós nos divertimos e eu senti que uma nova fase do nosso relacionamento havia começado.
2 meses depois, Karen me ligou para me desejar um Feliz Natal. Também recebi uma notícia. Iria morar no Havaí. Depois de experimentar um ponto de ciúmes e sabendo que ela desfrutaria do meu sonho de morar nas ilhas antes de mim, fiquei muito feliz por ela. Eu sabia que, desde a primeira vez que os visitamos, em 86, ela gostou de lá tanto quanto eu. Eu ia comprar um apartamento em Waikiki. Ela iria comprar um apartamento em Waikiki. Eu parabenizei-a e disse que estava surpreso, não tanto por ela estar se mudando para Oahu, mas porque ela iria se separar de sua mãe. Sua mãe era sua melhor amiga e Karen iria a 5.000 quilômetros de distância. Tal decisão exigia determinação e coragem. Fiquei impressionado. Quanto a mim, sabia que estava exatamente onde precisava estar e que estava a conhecer as pessoas certas. Eu tinha um trabalho a fazer na Califórnia. Talvez mesmo na Hollywood, que tanto me deslumbrava. Eu não sabia como eu desdobraria o roteiro, mas tinha que fazer minha parte. Eu sabia que iria enfrentar desafios, sempre há. E como em todas as fases da vida, alguns desafios inesperados. E aconteceu que em fevereiro eu fui para Oahu para fazer um workshop organizado pelo meu agente Jam, na igreja da Unidade de Cabeça de Diamante. Alguns assistentes e eu juntamos-nos a Karen para jantar em seu aniversário, 13 de fevereiro. Parecia pacífica e contente. A certa altura, fizemos uma brincadeira previamente planejada. Alguém propôs um brinde dizendo: levantem os copos. Após esse sinal, todos nós colocamos um par daqueles óculos de nariz e bigode dos irmãos Marx. Os clientes daquele restaurante elegantes nos encararam. Foi divertido ser capaz de brincar sem se importar com o que as pessoas pensam. Quando deixei o Havaí e comecei minha programação de palestras, percebi que tinha que admitir que não podia escrever e viajar ao mesmo tempo. A viagem continha muitas distrações, sempre havia algo para fazer. Transferências, conhecer pessoas, ir a almoços e jantares com os organizadores e leitores, preparar os eventos que duraram o dia todo e depois assistir a eles, descansar o máximo suficiente para funcionar de forma eficaz, tentar manter as comunicações atualizadas. Foi um ritmo frenético e exigente. Foi também uma oportunidade de perdoar. Eu queria compartilhar a mensagem do curso e meus livros, mas, mais do que qualquer outra coisa, o público queria novos livros e eu já havia prometido viajar sem trégua durante os 2 anos seguintes. Eu queria conversar com meus professores sobre esta e algumas outras lições de perdão importantes que tive que enfrentar. Por exemplo, embora eu pensasse que havia perdoado meu relacionamento com meus pais, às vezes me lembrava de não ter sido tão bom filho como eu gostaria. Além disso, eu tinha lembranças do tempo que passei no Maine que não foram agradáveis, bem como dos meus anos como músico e de algumas pessoas com quem eu havia trabalhado. Depois houve a minha mudança para a Califórnia, as mudanças no meu estilo de vida e o choque cultural pelo qual estava passando, assim como novos relacionamentos a explorar. No final de 2009, quando já estava instalado há 2 anos e 4 meses em um novo status de adoção, recebi uma carta do tesouro pelo correio. Apenas quando você pensa que você já tem coisas suficientes para perdoar, o tesouro se apresenta. Quando Karen e eu começamos a nos separar fisicamente, ela começou a Ela começou a movimentar dinheiro de contas bancárias, então pensei que deveria fazer o mesmo. Tínhamos 3 contas, uma para pagamentos, uma para poupança e, ironicamente, uma para separar o dinheiro dos impostos. Então abri mais 3 contas só para mim. Vários meses depois, mudei-me para a Califórnia e abri 3 novas contas bancárias. Agora tinha 9 anos. Parece que isso levantou uma bandeira vermelha no tesouro e eles decidiram me inspecionar. E não só no ano de 2007, mas também no ano de 2008. Eles disseram que o dinheiro que trouxe para a Califórnia era de receitas brutas. Não era. Era dinheiro que eu ganhei e já havia pago os impostos. Eles não pareciam se importar e começaram um processo que durou até 2012, no qual tentei provar que não havia lhe sonegado dinheiro. Foram 2 anos e meio muito difíceis e frustrantes e uma grande distração no meu trabalho. Um dos problemas é que quando o tesouro fiscaliza você, o ônus da prova cai sobre você. Você é culpado até que se prove o contrário. O fato de esta abordagem sendo institucional não parece ter qualquer relevância. Meus amigos ascensos vendo tudo isso, mas não acreditando que é como a verdadeira percepção do Espírito Santo, vieram me ver uma tarde quando souberam que eu tinha um tempo livre. Artem.
Bem, campeão, você tem estado muito ocupado. Eu sei que é frustrante para você porque as pessoas não podem ver a maioria das coisas que você faz, apenas querem saber onde está o maldito livro. Gary, diga-me, surpreenda-me um pouco ver que alguns estão tão dispostos a serem juízes. Porchá, dê às pessoas a chance de projetar e elas a aproveitarão. Claro, elas não sabem que estão projetando, como outros que já temos falado. Elas acham que estão certas. Artem, sim, mas seu erro não é não ter terminado o livro ainda, mas ter dito que você escreveria. Se eles não soubessem sobre ele, eles não ficariam chateados por não poder adquiri-lo. De agora em diante, talvez você não deva falar sobre um novo livro, até terminar. Então você ficará agradavelmente surpreso em vez de ficar ansioso. Gary, sim, não cometerei esse erro novamente. Agora, se eu puder parar de viajar, poderei escrever um pouco mais. Porchá, nós os aconselhamos a reduzir suas viagens. Talvez você deva ouvir-nos um pouco mais frequentemente. Na verdade, talvez você devesse ouvir a si mesmo um pouco mais, já que você manifestou a intenção de ficar mais em casa, ao invés de apenas dizer, você deveria fazê-lo. Gary, eu sei. Dei uma mordida muito grande que não consigo mastigar. Tenho que me organizar melhor e controlar minhas ilusões, como o clima e tudo mais. Artem, então faça isso, meu amigo. De qualquer forma, houve uma excelente evolução, fruto das suas viagens, das suas conferências e da sua prática de perdão. Além do fato de que suas oficinas ajudam muitas pessoas para o resto de suas vidas. Gary, e o que é essa evolução? Ó, ser alto, moreno e bonito. Artem, guarde os elogios para Porchá. Consiste em que você superou a timidez. Você se lembra da primeira vez que saiu para fazer um workshop? Gary, sim, eu estava com tanto medo que pensei que não conseguiria. Se não houvesse me lembrado do Espírito Santo, eu não teria conseguido. Claro que então sempre penso que devo me unir ao Espírito Santo antes de subir ao cenário e aprendi a praticar o perdão com o público, em vez de pensar que eles realmente estão lá. O que me colocaria do lado do efeito. Eu os visualizo saindo de mim. Eu sou a causa e eles não estão lá. Eles são uma projeção do inconsciente, a grande parte da mente que não pode ser vista. Os índios americanos costumam dizer, eis o grande mistério. O curso diz, contemple a grande projeção. Porque se trata apenas disso, de uma grande projeção incrível que compramos. Não existe. Não há universo de tempo e espaço. A única coisa que existe é a projeção do universo de tempo e espaço. Eu penso assim, posso ignorar as imagens que vejo e ver a verdade do espírito que está além do véu. Esta é a visão espiritual. É também o terceiro passo do perdão. A visão espiritual só mostra a verdade, então não há nada a temer. Eu amo o que o curso diz sobre milagres. Eles curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. É ótimo. Porchá, quão abrangente. Você o compreende cada vez mais profundamente. Nós queremos que coloquem muita ênfase nesse terceiro passo, porque poucos o praticam e quase nenhum professor se importa. No entanto, sem esse passo, o perdão não é alcançado. O perdão não é completo até que você pense e veja em termos de totalidade, como o Espírito Santo faz. Então, no primeiro dia, você estava tão nervoso quanto um gatinho. Hoje, você entra nos sites nos lugares como se você fosse o proprietário. Falar na frente de um grupo não lhe dá mais nenhuma variedade. É como escovar os dentes, e é assim que deve ser. Na verdade, nada deve ser mais estressante do que escovar os dentes. Parabéns pelo seu excelente progresso nesta área. Artem, você já foi capaz de atravessar uma sala e conversar com uma mulher bonita? Gary, tenho certeza de que já poderia, mas não preciso mais disso. Artem, sim, então falaremos sobre seu novo relacionamento. Porchá, vamos revisar seus antigos relacionamentos. Você quase se perdoou completamente você já quase perdoou completamente o seu relacionamento com seus pais. Você pensou que era um filho ruim porque não podia ajudá-los quando eles precisaram de você. E você aprendeu desde então, através de suas experiências místicas pessoais, que eles não te perdoaram. Que eles te perdoaram. Então, qual é o problema? Talvez quem realmente tenha que te perdoar seja você mesmo. Voltaremos a isso. Sua boa memória, que às vezes é uma bênção porque vai te ajudar a lembrar do que você precisa, também pode ser uma maldição. Você se lembra dos momentos ruins. Isso é o que o ego quer, porque torna tudo real. Gary, sim.
Ouvi há muito tempo que a atriz Ingrid Bergman disse que o segredo da felicidade é ter boa saúde e má memória. Se você tem má memória, você não se lembra dos momentos ruins e das coisas que as pessoas fizeram com você. Puxa, sim, isso é verdade. Mas no seu caso, quando surge uma lembrança do passado que faz você se sentir mal, você deve se lembrar do que o curso diz sobre o seu propósito. É para perdoar como qualquer outra coisa negativa. Não importa se o que está em sua mente é do passado, presente ou futuro. É tudo a mesma coisa porque é tudo falso. Ter memórias ruins é uma forma do que o curso chama de peregrinação mental. Lembre-se do que diz. Você é muito tolerante com as divagações de sua mente e você tolera passivamente suas falsas criações. O ego ama tais divagações e memórias ruins pois são ótimas maneiras de mantê-lo preso na identificação corporal, porque os sentimentos que acompanham as más memórias fazem você pensar que tudo era verdade, o que significa que tudo pudesse realmente ter acontecido. Você se lembra do que realmente aconteceu? Isso, por sua vez, torna tudo real, mas o Espírito Santo diz que nada é. Gary: então, como perdoa o passado? Puxa, da mesma forma que você pensou, você perdoa o que você tem agora na frente. O que é uma memória senão uma imagem em sua mente? E o que você vê agora, você mesmo, mas uma imagem em sua mente? Quando você se pega tolerando as falsas criações de sua mente, você tem que cuidar delas. Pare de pensar com o ego, mude para o Espírito Santo e não torne isso real. Gary: certo, às vezes eu tenho lembranças de quando eu estava na minha última banda, nos anos 80 e também antes. Posso voltar a 1965. Há muitas lembranças boas, mas outras são muito dolorosas. Ainda me lembro de muitas coisas rudes e até obscenas que alguns membros da banda me disseram. Havia um baterista que era um verdadeiro idiota. Artem: você acabou de torná-lo real. Gary: me desculpe. Quer dizer, eu me lembro dessa figura do sonho que era uma imagem que eu projetava de mim mesmo na minha mente inconsciente e que era um bode expiatório para minha culpa pela separação original de Deus, que às vezes parecia dizer coisas para mim que possam ser consideradas inapropriadas. Artem: longo, mas preciso. A propósito, nunca diga que sente muito, o que significa culpa. Gary: de qualquer forma, tentei ser legal com aquele cara e o defendi por um tempo. Mas ele sempre arrumava confusão o tempo todo e acabei odiando ele. Na primavera, sofria de alergias graves, terríveis febres. Eu gostei daquilo. Eu gostei do seu sofrimento, como uma vingança indireta. Artem: então. Gary: mesmo recentemente tive flashbacks de algumas coisas que ele me disse e que eu imediatamente me senti ativado. Eu perdoei muitas coisas, mas você tem que ser alerta para memórias perturbadoras porque parecem surgir do nada e se apresentam em qualquer momento. Acho que o conteúdo não importa, o ego continuará julgando você para as coisas parecerem vir de fora, embora na realidade venham de dentro. Eu acho que, em última análise, é tudo a mesma coisa, porque nada disso é verdade. Puxa, é por isso que a perseverança é a qualidade mais importante que um aluno do curso possa ter. Quando o curso diz esteja alerta somente para Deus e seu reino, não está errado. Gary: sim, acho que quando decidi anos atrás que queria eliminar o conflito da minha vida, não imaginava o quão exigente isso seria o processo. Puxa, sim, tenha certeza, tenha cuidado com o que você pede. Mas em algum momento você teria que passar pelo processo de desfazer o ego. Então, por que não fazê-lo melhor antes do que depois? Quanto mais você demorar para fazê-lo, mais você prolongará seu sofrimento. Gary: parece que não importa o que seja, é tudo a mesma coisa. Como mover de um extremo ao outro do país, suportar ainda mais choques culturais, conhecer novos relacionamentos, a maioria deles ótimos, mas alguns com um pouco estranhos, grande oportunidade de perdoar. Artem: sim, mas lembre-se, é o perdão das pequenas coisas de cada dia que levará à salvação. Ao praticar isso com coisas cotidianas, por exemplo, quando você não consegue o que quer, sua mente adquire o hábito de perdoar. Então, quando acontece algo muito grande que você precisa resgatar, você tem muito mais chances de ser capaz de fazê-lo, porque sua mente entrou no perdão. Não quero, digamos que facilite o perdão, mas dessas coisas aparentemente grandes, mas graças à sua prática é muito mais possível, mesmo que leve algum tempo. Ocasionalmente, o bom humor e a lembrança dos bons tempos podem te ajudar.
Quando você pensar no passado, escolha os momentos em que alguém expressou amor. Isso, por sua vez, fará com que você se sintonize com uma atitude mental amorosa. Lembre-se de todas as vezes que você riu. O riso é do Espírito Santo, desde que não seja à custa de outra pessoa. O riso ajuda você a sentir e experimentar que você não pode aguentar e não pode levar esse mundo a sério. Ele é louco demais, merece risos, não lágrimas. As lágrimas o tornam real e o mantém preso aqui. Gary: mas e as pessoas que vivenciam tragédias? Você não pode esperar que elas riam. Artem: não naquela época. Nesses casos, você deve se lembrar do conselho de Ken. Não esqueça de ser normal. Deixe-os viver seu duelo. Deixe-os ter sua experiência. No final, eles poderão perdoar a tragédia quando estiverem prontos. Portanto, seu trabalho é perdoar e, em vez de ver as pessoas como vítimas, pense nelas como realmente são, espíritos perfeitos. Por chá. E por falar em bons tempos, conte-nos sobre uma das experiências, das coisas mais engraçadas que você experimentou durante suas viagens. Gary: ok, eu ia dar um workshop no estado de Washington, em um bairro de Seattle, e uma garota bonita chamada Cheryl teve que me levar ao local onde foi realizado o workshop. Então, ela me pegou. Eu tinha muitas perguntas estávamos conversando. Cheryl encontrou a estrada onde tínhamos que entrar e por um tempo, talvez meia hora, continuamos viajando e conversando, porque ela não parava de perguntar. Então, para seu horror, de repente cruzamos a fronteira para o Canadá. Nós estávamos indo no endereço errado. Sim, eu estava na estrada certa, mas tinha ido para o norte em vez do sul. Agora estávamos com problemas, e por mais de um motivo. Em primeiro lugar, mesmo que retomássemos a direção correta, atingiríamos pelo menos uma hora atrasado para a loja. Em segundo lugar, pudemos ver o outro lado da estrada e a fila de carros esperando para entrar nos Estados Unidos. Poderíamos levar 3 horas na fila. Nesse caso, estaríamos 4 horas atrasados para o workshop, e talvez este deveria ser cancelado. Terceiro e possivelmente o mais importante, teríamos que explicar o que estávamos fazendo no Canadá. Foi em 2005, pouco antes que era necessário ter transporte para ir aos Estados Unidos para o Canadá. Antes eu poderia sobreviver com uma certidão de nascimento. Claro, naquele dia não tínhamos certidões de nascimento conosco, apenas carteiras de motorista. Então o que nós poderíamos fazer? Praticar o perdão, foi o que fizemos, perdoamos toda a situação. Nós não a tornamos isso real. Nós perdoamos e pedimos a orientação do Espírito Santo. Então, Cheryl viu uma pequena conexão entre as duas rodovias. Ela pegou e implorou ao motorista de um dos carros que estava esperando na fila para o sul para nos deixar juntar-se a ela. A caravana era muito longa e aquela mulher tinha um longo tempo esperando. Não poderíamos culpá-la se ela não nos deixasse entrar na fila. Cheryl juntou as mãos em posição de oração e pediu ajuda à mulher. A motorista nos deixou entrar na fila. Em 10 minutos cruzamos a fronteira. Acho que o guarda nos viu entrar no Canadá e depois virar. O posto fronteiriço canadense ficava um pouco mais longe e não o alcançamos. Cheryl teve a lucidez de dizer a verdade e admitiu que não havia percebido que eu estava indo na direção errada, que nós estávamos indo na direção errada e que havíamos cruzado a fronteira acidentalmente. O guarda percebeu que ela estava sendo sincera e que sua história correspondia ao que ele tinha visto. Ele nos deixou entrar nos Estados Unidos sem querer e não nos pediu nada. Não sei se eles seriam tão tolerantes agora. Parece que desde então os Estados Unidos ficou mais rigoroso a cada ano. Você sabe, dê a eles 1 polegada e eles pegam 1 quilômetro. Mas, naquele dia de sorte, praticamos o perdão. Fizemos o que nos sentimos levados a fazer e voltamos para os Estados Unidos. Pensávamos que chegaríamos entre 1 hora e 1h30 atrasados. Tipo, meia hora, e deu vontade de ir ao banheiro, e encontramos uma área de serviço. Paramos por um momento e fui ao banheiro. Quando tentei descompactar, ele quebrou. Nunca tinha acontecido nada assim comigo, então eu andei com o zíper aberto porque o zíper estava quebrado. Pouco depois chegamos na oficina e entramos os dois juntos. Havia um cara legal entre o público que o organizador pediu para cantar e tocar violão para facilitar a espera. Ele estava jogando mais do que o esperado e ajudou a manter as pessoas felizes até a minha chegada. Então eu subi no palco e disse: sinto muito que Cheryl e eu estejamos atrasados, e o fato de eu estar com a braguilha aberta não tem absolutamente nada a ver com o atraso. Puxa, boa história, e isso fez as pessoas rirem. Gary: sim, mas às vezes não tenho vontade de fazer piadas e rir, como com a questão do tesouro. Eu tento o meu melhor para perdoar isso, mas é uma verdadeira dor e um saco para se resolver. Não importa quantas informações você dê a eles, eles sempre querem mais.
nunca se satisfazem por chá. Você passa pelo que chamei de queima lenta durante a primeira série de visitas para descrever o que passei com um aluno que prejudicou minha carreira docente na minha última vida. Uma queima lenta é sempre uma das maiores lições de perdão. Você vai ter que ser muito forte para passar por isso. O bom é que você está sendo prático no nível do formulário. Você pediu orientação que levou alguém que o encaminhou a um bom contador público certificado e você está deixando ajudá-lo. Ele sabe que o IRS não pode intimidá-lo, embora eles vão tentar fazer isso. Eles vão tentar fazer com que você pague o dinheiro que não lhes deve. Eles nem sempre seguem a lei e, às vezes, nem seguem as diretrizes da própria agência de imposto. O objetivo deles é obter dinheiro de você e muitas pessoas se sentem tão intimidadas que pagam, mesmo que não seja a sua vez de fazê-lo. O Tesouro sabe que a maioria das pessoas não aceitará ir perante o tribunal. A maioria prefere pagar, se puder, e acabar logo com isso. Eles não sabem que quando a agência tributária vai a julgamento, perde 80% dos casos. Aquilo é porque não cumprem a lei. Durante o processo de inspeção, o ônus da prova recai sobre você, o que não é correto. É assim que as coisas são. Mas, se for o tribunal, o ônus da prova cai sobre ela. Você tem que provar o seu caso e, na maioria das vezes, você não pode. Mas ela não espera que você não gaste o dinheiro. Ela tem que provar o seu caso e, na maioria das vezes, não consegue. Mas ela não espera que você gaste o dinheiro para contratar um advogado especializado em tributação. Ela sempre sabe que, mesmo que você ganhe, pode acabar pagando o advogado tanto quanto você teria pago a ela. É evidente que o sistema é armado a seu favor. Não vamos entrar no assunto de que o Tesouro foi criado pouco depois de mudar o sistema da Reserva Federal, ou que a Reserva Federal é uma instituição privada, não uma instituição governamental, e não presta contas a ninguém. Isso está além do escopo desse diálogo. Mas há muita coisa acontecendo nos bastidores que a maioria das pessoas não percebe. Aqui você não tem uma democracia. As pessoas são marionetes e agem como marionetes. Você, no entanto, pode ter uma mente livre, mesmo que não viva em um país livre. Gary, muito bom. Vamos continuar falando sobre lições de perdão. Como alguém perdoa além disso? Algum tempo atrás você me ofereceu um processo de pensamento sobre isso, mas as pessoas continuam me perguntando. Artem, por que elas não praticam o processo de pensamento? Mas é uma pergunta importante para todos. Dissemos para você não pedir desculpas. Você deve estar ciente de suas palavras. Se você pedir desculpa, corrija-se mentalmente. Você não precisa dizer isso em voz alta. O que você pensa é ainda mais poderoso do que o que você diz, porque o pensamento sempre vem primeiro, mesmo que você não o expresse-os com palavras. Então pense bem nisso, porque é assim que o Espírito Santo corrige você. O Espírito Santo sabe o que é. Está acordado em Deus. Se você pensa assim, é inevitável que sua mente inconsciente receba a cura do Espírito Santo. Por chá. As pessoas devem se lembrar que os eventos dos sonhos parecem acontecer, mas eles não são reais. Ontem à noite você sonhou absolutamente algo que pareceu real para você. Apenas ao acordar você percebeu que não era. Da mesma forma que todo mundo tem dois tipos de interpretação, a do ego e do Espírito Santo, você também os tem. A maioria escolhe a versão do ego porque ele ignora que existe uma maneira melhor, mas quando você conhece esse caminho, você tem que passar por tudo isso. J não se contentou em expor o ego ou descrever o problema. Qualquer um pode fazer isso sem oferecer uma saída ou uma solução. Não te mostrar o caminho de casa. Eles ficam presos na análise do problema e com eles lhe dão realidade. Gary, sim. E é isso que o mundo faz com tudo. Nós estudamos e analisamos tudo e pensamos que as pessoas mais eruditas são aquelas cuja pesquisa é mais analítica. Cientistas e físicos analisam, assim como médicos, engenheiros e psicanalistas. E tudo o que todos eles fazem é testemunhar a realidade da ilusão. Portanto, o tipo de perdão que eles pensam, e se eles pensam em perdoar, é o que torna o pecado real. No entanto, ninguém pode perdoar um pecado que considera real. Conforme diz J no texto, por este motivo, não queremos analisar o que perdoamos. Não queremos insistir nisso. Simplesmente, nós o notamos, o ignoramos e o substituímos pela verdade. J não se deteve na análise incapacitante. Chegou ao fim do processo.
Substituição substituiu o sistema de pensamento do ego pelo do Espírito Santo e ensinou que ter visão espiritual é pensar fora dos quatro estabelecidos, fora do sistema. Ao olhar além do véu para uma realidade que está fora do sonho e a qual você pode acordar, é possível mudar sua identidade. Você não é mais um corpo, mas algo totalmente ilimitado, imutável e eterno. Porchá. Muito bom, porque se você ensinar o tipo de perdão que torna o pecado real, você não está ensinando um curso em milagres. Quantos professores do curso você conhece, incluindo as celebridades que aparecem na televisão, que, embora falem sobre perdão, nunca chegam ao que é o verdadeiro perdão? É por isso que aparecem na televisão, porque eles não vão até o fim disso. Eles continuam tornando isso real. Tem certeza, você não vai para a televisão porque você vai até o fim. Você não torna isso real. Você tem a certeza. Você diz a verdade e por isso você é radical demais para a galera acostumada com a espiritualidade popular. Alguém tem que fazer isso. Quanto aos demais, podem ser chamados de professores de um curso em milagres quando têm coragem de ir à TV e dizer que o curso realmente diz que o mundo não existe, que perdoamos as pessoas porque elas não fizeram algo, mas porque não fez nada, já que não existe, que não perdoamos as pessoas porque elas fizeram algo, mas porque não fizeram nada, já que nada existe, e que o inconsciente não vai curar até entender a diferença entre a realidade e sonho, e ser leal a apenas um desses dois estados em mente. E você, querido irmão, deve pensar além do véu e ensinar os outros a fazerem o mesmo. Não é suficiente descrever o erro. Você deve ter algo para substituí-lo. As pessoas têm que explicar a elas que nunca terão visão espiritual com os olhos do corpo, mas através de sua maneira de pensar. Como o curso ensina, os olhos do corpo veem apenas formas. Elas não podem ver além daquilo para cuja contemplação elas foram fabricadas. E elas foram feitos para olhar para os erros e não enxergar mais longe deles. A mente deve ser incansavelmente treinada para escolher o que não pode ser visto, mas que pode ser reconhecido e experimentado como a verdade. Gary, então, de certo modo, o propósito de 500 mil de palavras do curso é que experimentamos o que está além das palavras? Artem, excelente. E não esqueça que se não há mundo, então não havia mundo. Mundo aqui antes de você vir, e não haverá mundo nenhum deixado para trás quando você ir. Nunca existiu. Nem você existe como um ser separado. O que você realmente é e o que você sempre será é um espírito perfeito, em perfeita unidade com o seu Criador. Lembre-se disso antes. Lembre-se sempre disso. O ego nega a verdade, o Espírito Santo nega o ego. A minha é a escolha da santidade. O curso é uma disciplina na qual você desiste do ego. Você se pega pensando com o ego e você o renuncia. Então você pode se juntar ao Espírito Santo. É como parar de fumar. Você tem que desistir de cigarros para poder respirar ar puro. Gary, eu sei algo sobre isso. Eu fumava 1,5 maço por dia, 30 cigarros diários. Leva tempo para fumar 30 cigarros por dia. Eu deixei 30 há anos. Eu tive que tomar essa decisão. Quando a mente tomou uma decisão, ela pode fazer qualquer coisa. Passei pela síndrome de abstinência. É duro. É preciso determinação. E eu entendo que o que você está dizendo sobre desistir ou abandonar o ego é ainda mais difícil porque o ego retorna. Ele é infatigável, mas não tão incansável quanto o Espírito Santo. De fato, o curso é implacável em não comprometer e não importa o quão duro o ego tente, a resposta do Espírito Santo sempre prevalecerá. Porchá. Sim, e o Espírito Santo sabe de tudo. Quando você oferece conferências, onde as pessoas fazem as filas mais longas, Gary, os mais longos são aqueles que querem falar com um médium ou que lê as cartas de tarô. As pessoas querem que lhes digam o que fazer e a maioria pergunta os mesmos tipos de pergunta. Como posso encontrar minha alma gêmea? Como posso encontrar a profissão certa para mim? Porchá, sim, e mesmo se eles obtiverem uma resposta de um médium ou de um leitor de cartões que funciona para eles, em breve, eles terão outra pergunta e terão que voltar ao médium ou ao leitor de tarôs repetidamente.
Espero que eles tenham uma boa resposta na metade às vezes. Mas o que aconteceria se eles tivessem uma fonte de informação sempre disponível e sempre acertada, não apenas 50% das vezes, ou 50% das ocasiões, ou até mesmo menos que isso? Se encontrassem mais no Espírito e tivessem acesso à inspiração do Espírito Santo, eles receberiam constantemente respostas que sempre os levariam ao melhor para eles e para todos os outros também. Gary, estou muito certo de que o Espírito Santo me guiou e que estou exatamente onde pertenço, mesmo que não esteja no Havaí como esperava. Artem, você tem trabalho a fazer aqui, mas isso não exclui a possibilidade de morar no Havaí em algum momento, pelo menos parte do ano. Gary, conheço pessoas que vivem parte do ano no Havaí e parte do ano aqui na costa oeste, ou como dizem alguns políticos, a costa da esquerda. Mas eu gostaria muito de morar no Havaí um dia. Adoro fazer caminhadas por aqui e por lá. Também é ótimo caminhar aqui, mas lá a água é quentinha e a brisa à noite acaricia seu rosto mesmo no inverno, em vez de esbofeteá-lo como no Nordeste. A maioria das pessoas não sabe que, embora normalmente faça calor aqui, o mar da Califórnia é frio porque a água vem do norte. Na costa leste acontece o contrário, mas não estou reclamando. As pessoas vêm aqui de férias e eu moro aqui. Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills, Malibu, Santa Mônica, Venice Beach. Esses lugares estão por aqui. É um ótimo lugar. Podemos chegar ao aeroporto em 20 minutos e caminhar até excelentes restaurantes. É fantástico. É uma pena que nosso bairro Brentwood tornou-se famoso pelo O.J. Simpson. Nota: Cindy e eu morávamos na mesma rua da cena do crime retalhado, onde acusou-se O.J. dos horríveis assassinatos de Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman. Não são típicos da comunidade de Brentwood, que é tranquila e tem uma taxa baixa de delinquência. É um lugar onde as pessoas andam na rua à noite sem medo. Fecha a nota. Artem. Lembre-se, é a sua experiência que importa, não as imagens que as pessoas têm dos lugares nem de você. Você está desfazendo o ego. É uma conquista. Você contribuiu com uma contribuição autêntica para a humanidade, ajudando na cura, não apenas sua própria mente, mas da totalidade da mente. Poucas pessoas na história têm praticado o tipo do perdão que opera a partir da causa e não do efeito. Se trata de um novo desenvolvimento histórico, com um número notável de pessoas que estão praticando agora. Você pode não estar nos livros de história, mas o que mais? A maioria dos protagonistas desses livros eram guerreiros. Você e seus leitores são pessoas da paz. Isso já é alguma coisa. Gary, bem, da perspectiva do curso, você pode dizer que isso não é nada. Você não acha que isso já é alguma coisa? Puxa, sim, você ri a cada minuto. Quem te disse, Cindy, quanto você era membro de um júri popular? Com Gary nunca há um momento de tédio. Nota: fui convocado para servir em um júri no Tribunal de Los Angeles, onde O.J. havia sido julgado. Levei uma Bíblia comigo. Quando os promotores e advogados de defesa fazem suas seleções, cada parte pode excluir um determinado número de jurados em potencial que acreditam que não serão favoráveis à sua causa. Quando o promotor me perguntou se eu poderia votar como culpado, se as provas prová-la que sim, eu disse que não com toda a sinceridade e ressaltei que Jesus dizia na Bíblia: não julgue e não será julgado. O promotor se opôs à minha participação e fui dispensado do dever de júri. Isso não pareceu agradar ao juiz, mas, felizmente para mim, ele não me acusou de desacato. Gary. Como foi a citação? Seja verdadeiro consigo mesmo, mas a maioria das pessoas não sabe como continua. E deves continuar como a noite segue o dia, por isso você não pode ser falso como qualquer homem. Você sabia que essas palavras foram escritas por William Tecumseh Shakespeare? Artem, você sabe o que elas significam? Gary, claro, elas falam sobre a necessidade de ser consistente. Na verdade, o próprio curso diz: espere, está no manual, que diz que honestidade, na verdade, significa congruência. Nada do que você diz está em contradição com o que você pensa ou você faz. Nenhum pensamento se opõe ao outro. Nenhum ato contradiz sua palavra ou nenhuma palavra está em desacordo com outra. Assim são os verdadeiramente honestos. Eles não estão em conflito consigo mesmos em nenhum nível. Portanto, é impossível para eles estar em conflito com nada ou ninguém. Eu faço muitas piadas com Jota. Eu digo: ei, por que você não aumenta um pouco o nível? Sua consistência era perfeita. Acho que ainda preciso de um pouco de prática, mas não acontece nada, não tenho nada melhor para fazer. Puxa, não, você não. Desfaça o ego e compartilhe a verdade do curso com os outros. O resto é o melhor que você pode esperar. É por isso que continuamos vindo para vê-lo, ou
para que você nos vê. O objetivo desta série de visitas, como a da segunda série de visitas, é que continue e acelere a destruição do ego em você e nos outros. Isso também é o propósito dos seus workshops. Sim, quando falamos com você, às vezes repetimos as coisas. Bom, é necessário aprender o curso e mergulhar nele, mas mesmo assim não vai adiantar se você não faz o seu trabalho de perdão. Em qualquer caso, a repetição é vital. Foi dito que o texto de um curso em milagres é de 6 páginas repetidas de 100 maneiras diferentes. Gary, para ser estatisticamente preciso, seriam 6 páginas repetidas em 111 maneiras diferentes. Porchá, Artem, devemos dizer algo ou apenas olhar para ele? Artem, vamos apenas olhar para ele. Nota, 30 segundos depois. Porchá, a repetição parece existir no tempo, mas se a mesma coisa for repetida, a mensagem pode desfazer-se do tempo. A mensagem pode desfazer o tempo. O tempo, como o espaço, é apenas uma ideia de separação. Você tem tempos diferentes e lugares diferentes, no entanto, isso não existe. Tudo no mundo do tempo e do espaço é baseado na separação. Tudo tem um começo e um fim, uma aresta ou limite. Não se deixe enganar pelo sentimento impressionante que o universo produz para você. Não estamos dizendo para você não aproveitar, mas não torne isso real. Gary, eu entendo. Quando vou ao cinema, sei que não é real, mas isso não me impede de apreciá-lo. A mesma coisa acontece com este filme. Saber que não é verdade não impede você de se divertir. Fui músico toda a minha vida e agora gosto muito mais do que nunca de escutar música. Acabamos de ver o Eagles do Hollywood Bowl e nós nos divertimos muito. Porchá, na verdade, se você desfazer o ego, você aproveitará mais a vida. Não menos, porque haverá menos culpa inconsciente em tua mente. Se você se sente menos culpado, você gosta mais de tudo, e eu quero dizer de tudo. Lembre-se sempre, divertir-se não é contra as regras. Jota, Maria, Tadeu, Isaac e eu, Esteban, Felipe e até Pedro, nós costumávamos ir à cidade e rir tão alto que as pessoas pensávamos que éramos nós que estávamos bêbados, mas não foi assim. Às vezes, alguns de nós se animavam um pouco. Bebemos vinho, mas a água potável não era abundante. Era comum as pessoas morrerem bebendo água ou comendo comida estragada. Gary, parece uma existência muito sombria. Artem, se a sua felicidade dependesse das circunstâncias, normalmente, da existência, era muito sombrio naquela época, a menos que você fosse da realeza. As pessoas de nossos dias vivem melhor que a realeza de então, mas não valorizam isso, mostram que os brinquedos do mundo não fazem as meninas felizes de verdade. Elas podem atraí-los por um tempo, mas essa atração sempre acaba. Ainda assim, se você desfazer a culpa em sua mente, você pode ser alegre e você sofrerá menos. Lembre-se, isso não pode ser enfatizado demais. O curso diz: a mente que está livre de culpa não pode sofrer. Gary, sim, mas e quanto a mim? Artem, se você não tem nenhuma culpa inconsciente em sua mente, o que seria o caso se o Espírito Santo os teria curado completamente? O que ocorre quando você conclui com sucesso todas as suas lições de perdão? Você é incapaz de sentir dor física. No momento da crucificação, J não sentia dor e não poderia sofrer. Por isso, dizemos que a ideia dele como um ser sofredor e sacrificado pelos pecados de outros é o maior mito da história humana. Ele não sofreu e o sacrifício não formou parte da sua percepção. Um corpo pode ser sacrificado se você se identificar com ele, mas a lição da crucificação foi que J não poderia ser ferido porque ele não era um corpo. Ele não se identificou com um corpo. Em sua mente, ele estava experimentando sua perfeita união com Deus. O que ele realmente era não podia morrer. Você pode experimentá-lo mesmo. Você pode imaginar parecer andando na terra como Jota e como Porchá e eu fizemos em nossa última vida. Sentimos-nos totalmente invulneráveis e livres do medo? Ao mesmo tempo, Porchá e eu vivemos uma vida normal. Nós sabíamos como nos divertir, como você e como Tomás e Jacques e Tadeu há 2000 anos. Nem sempre fomos as pessoas piedosas retratadas no Novo Testamento. Então não havia isso. Isso veio depois. Os dias de Jota ainda eram os velhos tempos, os dias do Antigo Testamento. Como indicou Tadeu, aquelas pessoas souberam crescer e se multiplicar. Gary, esse é o caminho do Senhor. Porchá, você ainda se diverte, mas sua vida mudou. Você está perdoando o último exemplo de choque cultural? Gary, bem, houve muitas mudanças, principalmente positivas, mas eu não reduzi o suficiente para se concentrar na escrita. Sinto muito.
Portia, lembre-se do que dizemos sobre sinto muito. Gary, desculpe, de qualquer forma, eu amo minha nova família. O dia de ação de graças foi um bom exemplo da nova experiência. Quando eu estava em Maine, eu estava indo com a Karen para a casa dos meus sogros. Seus pais estavam lá, claro, até que seu pai morreu. Seus irmãos também foram com suas respectivas famílias e praticamente conversamos sobre esportes. Eu posso falar sobre esportes por 1 hora, mas não estou com vontade de fazer isso por 6 horas. Agora é totalmente distinto. Cindy e eu passamos a festa com sua mãe e sua irmã Jack lá. Jack é uma hipnoterapeuta e aluna do curso. A mãe de Cindy, Doris, também estuda o curso há muito tempo. Elas leram nossos livros e Cindy também, e na maioria das vezes falamos sobre o curso. Minha vida é muito diferente da que tive no Maine, que agora me parece uma vida passada, mas acredito que todos nós vivemos várias vidas em cada ciclo desta existência onírica. Nota: desde então, Mark, que conheceu Jack em um cruzeiro ao México que organizei para meus leitores, foram casados cerca de 8 meses depois. Mark também é um aluno dedicado do curso. Ele é um oficial aposentado das Forças Aéreas. Ele pilotou aviões de carga e treinou pilotos no Afeganistão. Além disso, ele é um ótimo músico, além de produtor de discos e vídeos. Mark tem um estúdio de gravação em casa. Eu o considero um irmão, além do meu cunhado. E não posso deixar de notar que ele usa os 2 lados do seu cérebro ilusório. Gary. Quando eu era criança em Massachusetts, costumávamos nos reunir com uma família inteira, talvez cerca de 40 pessoas na casa do meu tio. A maioria de nós sabia tocar um instrumento ou cantar, ou ambos, e vivemos grandes noites musicais. Agora, isso me parece muito distante. Não acredito que estou fazendo 70 anos. Me sinto como se eu estivesse 30. Artem. Você notou que não envelheceu desde que começaram as nossas aparições? Em breve fará 20 anos desde a primeira vez que nos apresentamos. Gary, nunca pensei nisso desta maneira e apenas pensei que parecia jovem, mas tem razão. É porque você quebrou meus padrões de pensamento e eu comecei a praticar o verdadeiro perdão? Artem, sim. Você acha que sofreu muito, mas o estresse não foi nada comparado ao que poderia ter sido. Não é sobre a situação. Todos no mundo vivem situações estressantes. O importante é sempre como olhar para elas. Gary, eu quero te perguntar uma coisa. Já pensei em tentar fazer um filme de livros, mas há tanta informação que seria demais para uma pessoa só. Você acha que uma série de TV seria melhor? Puxa, não vamos responder a você. Queremos que você experimente o processo. Faz parte do roteiro de sua vida. E queremos que você experimente o que você tem que passar. Pergunte ao Espírito Santo o que você deve fazer. Ele irá guiá-lo para fazer o melhor para todos. Gary, o que você acha dessa ideia? Eu posso ver você e Artem jubilosos com energia caçados por bandidos em Salt Lake City. Então você cai na praça do templo e há um tiroteio e 3 entre vocês bandidos e os membros renegados do coro do tabernáculo mórmon. Puxa, você tem que trabalhar nisso um pouco mais. Você estava falando sobre o seu choque cultural. Sim, diz Gary. Depois de um tempo, você se acostuma a ver gente famosa e ter 5 faixas de cada lado da rodovia, e você começa a encontrar pequenas joias isoladas que são a verdadeira Califórnia. Não tem sido ruim. Na verdade, a maior parte tem sido boa, só que aqui tudo é muito caro. Acho que viajar tem sido mais difícil desde que tudo isso começou. Quando comecei a viajar nos aeroportos, costumava me tratar como um cliente, mas agora eles me tratam como um suspeito. Todos os anos eles encontram uma maneira de tornar as coisas mais difíceis para os viajantes. Esta foi uma grande oportunidade de perdoar para mim. Quando eu vi isso, Cindy estava sendo revistada, comecei a ficar irritado. Artem, e Cindy? Gary, Cindy estava tão chateada que quase não disse nada. Artem, mas ela não o fez. Gary, não. Ela é uma pessoa mais positiva que já conheci. Você se lembra da lição 68 do livro de exercícios, O Amor Não Guarda Ressentimentos? É ela. Artem, sim, você tem muita sorte. E quando surge algo para perdoar, como sempre acontece em um casamento, não esqueça para que serve. Se você usá-la como Espírito Santo quer e você pensa na outra pessoa como ela realmente é, você terá um santo relacionamento. Gary, sim. E podemos aproveitar o filme também, até mesmo as viagens. Por exemplo, tive uma experiência divertida em Denver. Ao passar pela segurança, um agente mais antigo da TSA estava passando os itens pelo detector de metais. Ele estava na casa dos 70, então pensei que ele deveria ser forçado a trabalhar mais além da idade da aposentadoria para cobrir suas despesas. Em todo caso, cheguei perto e ele perguntou, como você está? Estou vivendo o sonho, disse ele. Puxa, eu estava brincando. É bom que você aborde a sua situação com senso de humor, mas é possível viver o sonho feliz de que fala Jota.
Seu curso é uma forma de espiritualidade feliz. Não é o dogma religioso taciturno e sofredor ao qual as pessoas estão acostumadas. Na verdade, garante um final feliz para toda essa situação no que você parece se encontrar. Você sabe que o tempo acaba porque o curso ensina que o Espírito Santo olhou para trás, de uma perspectiva em que o tempo está consumado. Quando dissemos que o Espírito Santo tudo pode ver, não o dissemos em vão. Todos estão indo para o mesmo lugar. Ninguém ficará fora do céu porque ninguém estaria completo. Gary. Mas e aqueles idiotas que não merecem? Artem. Esses irmãos não estão indo para o céu como idiotas, porque eles não estão indo para o céu como corpos. No final, eles esqueceram completamente a identificação com o corpo. É apenas um sonho. E onde está um sonho quando você acorda, ele desaparece. É por isso que dissemos a você para chamar o primeiro livro de O Desaparecimento do Universo. Gary. Sempre me perguntei por que foi chamado assim. Artem. Eles retornarão ao seu lugar, que é a unidade perfeita. Lembre-se de algo. Gary. Não há ninguém aqui na Terra que não tenha sido um assassino em um ponto ou outro. Isso é dualidade. Você acha que todos deveriam ficar em um sonho infernal, como chama o curso? Gary. Estou pensando. Ok. Esqueço opostos aparentes. Muitas pessoas se preocupam em ir para o inferno, eles não percebem que já estão nele. Segundo J, qualquer coisa que não seja a unidade perfeita do céu é o inferno. E sabe, quando você pensa sobre isso, todas as coisas assustadoras que você vê naqueles livros antigos com desenhos do inferno, pessoas queimadas, decapitadas e coisas assim, realmente tudo isso pode acontecer com você aqui. Você não precisa ir para o inferno por isso, porque se você não está no céu, você está no inferno. Mas, como todo abrangente não pode ter opostos, o inferno realmente não existe, apesar das aparências. Puxa, um lampejo de brilho. Diga-me, qual foi a sua impressão na primeira vez que você pegou o curso em suas mãos naquela livraria em Auburn, Maine, e leu um pouco? Gary, eu pensei, que diabos é isso? Poderia ter sido escrito em outro idioma. Isso me lembra algo. Quando nós, Cindy e eu, fomos para Atenas, na Grécia, onde fiz um workshop, disse a alguns gregos: quando não entendemos alguma coisa, geralmente dissemos: isto é grego para mim. O que você diz? O que vocês dizem? Eles responderam: nós dissemos que é chinês. Puxa. E por que você acha que o curso é tão difícil de entender? Gary, você quer dizer, além de 500 mil de palavras escritas em inglês, erudito, freudiano e bíblico, e da pentamétrica iâmbica, e dos ensinamentos assim radicais e intensos que produzem sintomas físicos? Puxa, sim, fora isso. Não sei, diz Gary. Artem, é tão difícil de entender porque é uma apresentação holográfica. Não soletrar coisas linearmente. O curso começa com os seus mais avançados. Veja o ponto número 1 da seção sobre os princípios dos milagres. Ele diz: não há graus de dificuldade nos milagres. Não há como alguém que leia isso e tenha uma ideia do que significa. Em primeiro lugar, você ainda nem sabe o que é um milagre. A razão pela qual J chama um curso em milagres foi porque ele queria mudar a definição da palavra milagre. Ao invés de pensar que milagre é algo que acontece lá fora, na tela, que você chama de mundo, que é apenas o efeito, como a sarna ardente, como um exemplo. Eu queria que as pessoas começassem a pensar no milagre como algo que acontece na mente, que é a causa. Sim, o milagre pode ou não se mostrar como um símbolo na tela, mas o verdadeiro milagre acontece quando você muda e mentaliza e pratica o perdão com o Espírito Santo, ao invés de pensar com o ego. Agora, através da repetição, é de se esperar que as pessoas comecem a entender que o curso é o que realmente diz. E o que o curso realmente diz. Mas, como você sabe, isso não é frequente. E é aí que fazemos os seus livros, para dar a vocês e aos outros uma apresentação linear do curso. Nós soletramos para você, nós fazemos você entender que você pode pegá-lo e lê-lo por si só, e faz sentido para você. Gary. Sim, conversei com inúmeras pessoas que desistiram do curso e tinham na prateleira em casa por anos, e depois leu nossos livros e voltaram a ele porque o compreenderam. Você não pode aplicar algo à sua vida se você não entender. Só isso faz toda a porcaria valer a pena. Artem, o que você ou qualquer outra pessoa tem que passar só vale a pena se você perdoar. Lembre-se sempre para o que serve. Assim, o objetivo do nosso trabalho é oferecer uma apresentação linear do curso que ajuda as pessoas a entendê-lo de tal forma que possa lê-lo e entendê-lo e praticá-lo. Gary, entendi. Aquela imagem do Espírito Santo olhando para trás desde o final do tempo é muito real, em um sentido muito positivo. Artem, a visão de tempo do curso é difícil de entender. Isto é devido porque o tempo contém um paradoxo.
Por um lado é holográfico, tudo acontece de uma vez, de acordo com o curso, e já acabou. Passado, presente e futuro ocorrem simultaneamente, como apontou Einstein, e o curso concorda com isso, apenas que acrescenta que tudo parecia acontecer. Em seguida, além do modelo holográfico, há a falsa experiência da linearidade. A propósito, o modelo holográfico também é falso, porque, em última análise, como dissemos, o tempo é apenas uma ideia de separação. Portanto, de acordo com sua experiência, os eventos ocorrem um após o outro. E, na verdade, você acha que está fabricando isso na hora. Eu não estou, mas na verdade você está fabricando isso na hora. Eu não estou dizendo que não é o que as pessoas experimentam. Eu digo que é uma falsa experiência. O que você vê não é verdadeiro. O que isso significa? Significa que mesmo que já tenha acontecido, você ainda tem que passar por isso. Gary, sim, uma das minhas falas favoritas do curso está na lição 169 do livro de exercícios. J nos oferece sua descrição esotérica do tempo e afirma que o Espírito Santo escreveu o roteiro da salvação no nome de seu Criador e no nome do Filho de seu Criador. Isso seria Cristo, que sou eu, quando não estou aqui, e esta foi a resposta ao roteiro do ego e tudo mais. Em seguida, vem a minha linha favorita. J diz, não há necessidade de esclarecer mais o que ninguém no mundo pode entender. Eu adoro isso. Quero dizer, se for esse o caso, por que diabos você seria mencionado inicialmente? Artem, o roteiro do Espírito Santo escreveu não tem lugar no mundo. Lembre-se, não existe mundo. E acho que você sabe que, embora este seja um curso sobre causa em vez de efeito, a primeira coisa que a maioria dos professores faz e alunos do curso é pegá-lo e trazê-lo para a tela e relacioná-lo com consertar o mundo. Então agora você terá um mundo que não existe. O roteiro do Espírito Santo é uma interpretação diferente do roteiro do ego. O roteiro do ego é o que acontece. Você também pode chamá-lo de karma. Eles são uma causa e um efeito, eventos falsos e ilusórios que parecem ocorrer na tela, incluindo o que parece se acontecer com seu próprio corpo. Mas também o corpo é apenas um efeito, é um sintoma, um símbolo de separação. O roteiro do Espírito Santo ocorre na mente. Você aprende a usar seu poder único, sua realidade, escolha e interpretação do Espírito Santo sobre o que você vê. Quando você faz, você muda para o roteiro do Espírito Santo, que vem até você de fora do tempo e espaço e modifica sua mente em relação ao tempo e ao espaço. Gary, uau, acho que entendi. Isso significa que eu avanço espiritualmente? Poxa, não nos faça olhar para você novamente. Gary, às vezes, as pessoas me perguntam qual é a melhor maneira de fazer o curso. Querem saber, por exemplo, se devem fazer primeiro o texto ou o livro de exercícios, se eles têm que fazer o livro de exercícios em 1 ano ou podem levar mais tempo, e se acharem que não estão fazendo certo, se deveriam recomeçar. Artem, se você leu O Desaparecimento do Universo, você pode começar com o livro de exercícios. Eles entenderão muito bem se tiverem lido seu primeiro livro, e melhor ainda se já leram o segundo, e logo o que você está escrevendo agora. Além disso, eles não precisam fazer o livro de exercícios em apenas 1 ano. Você levou 1 ano e 4 meses e meio na primeira vez que fez o livro. Às vezes você encontra uma lição no livro de exercícios que é particularmente útil para você e você fica nela por vários dias ou tira alguns dias de folga. Está tudo bem. Como você sabe, a única regra é que você não pode fazer mais de 1 aula por dia. Quando você faz o livro de exercícios, não pare e comece de novo como tantas pessoas fazem. Acham que não estão fazendo certo, mas ninguém faz o livro de exercícios tão bem quanto você acha que deveria. Se eles fizessem isso perfeitamente, você teriam que se perguntar o que eles estão fazendo aqui. Apenas faça da melhor maneira que puder. Convencer-se de que não está fazendo certo e fazê-las as pessoas recomeçar é uma das táticas do ego que induz a não fazê-lo. Quanto ao livro-texto, lembre-se que no início tentou lê-lo muito rapidamente? Gary, sim, isso foi estúpido, eu não entendi muito, embora eu tenha percebido que era J que falou na primeira pessoa porque havia lido algo na Bíblia. Artem, a melhor maneira de ler o texto é devagar. Leia cerca de 2 páginas por dia. Não se apresse. Se você ler 2 páginas ou menos por dia, você lerá todo o texto em menos de 1 ano. Você pode até tirar dias de folga de vez em quando. Isto você entenderá melhor e poderá torná-lo prático, como o livro de exercícios.
Mesmo que seja apenas uma teoria, você pode pegar as ideias que leu e aplicá-las em sua vida, todos os dias, quando apropriado. Isso é o que o curso chama de pensar com a mente direta. Pense com o Espírito Santo. Quebre os padrões de pensamento do ego, para que no final é assim que sua experiência de vida vai mudar, porque você vai lidar com a causa. Faça o mesmo com o manual do professor. Tome o seu tempo e leia 2 páginas ao dia. Deixe-os aquecer. Acostume-se a pensar como o Espírito Santo e você voltará ao Espírito. Porchat, dissemos que o curso ensina que o céu é imutável e eterno. Também tem o instante sagrado, é aquele segundo em que você escolhe o Espírito Santo em lugar do ego. Lembre-se então destas palavras do capítulo do texto chamado o instante sagrado. O tempo é inconcebível, sem mudança, mas a santidade não muda. Aprenda com este momento algo mais do que o simples fato de que o inferno não existe. O céu reside neste instante redentor, e o céu vai mudar. Venha nascer no presente abençoado e estar livre de mudanças. Gary, obrigado. É bom saber que o céu nunca vai mudar, que há algo que você pode depender para sempre. Também é bom ter certeza de que o verdadeiro perdão é o caminho para chegar lá. Conheci pessoas que estudaram o curso há 5 anos e ainda não sabem de que se trata o perdão, ou seja, do verdadeiro perdão. Elas são fascinadas pela metafísica ou distraídos por professores que realmente não entendem, e o resultado é que as árvores não permitem que você veja a floresta. Artem. Não se esqueça que existe uma tremenda resistência inconsciente para compreendê-lo. Não é uma questão de inteligência, mas da resistência do ego. Para o ego, representa a morte em certos níveis. O ego assente. 1000 lhe ocorrerão maneiras de se distrair da verdade. O primeiro objetivo deles é convencê-lo de que você é um corpo, mas muitas outras distrações também ocorrerão a você. Qualquer coisa que colocá-lo de volta no caminho para experimentar a verdade é válido para o ego. Gary. Como, por exemplo, toda aquela controvérsia sobre primeiras versões do curso eram verdadeiras, ao invés da versão da Fundação para a Paz Interior, com a qual a maioria das pessoas está familiarizada. Porchat, sim, isso é exatamente o que o curso está falando quando descreve a controvérsia como uma defesa contra a verdade que se manifesta na forma de estar retardando manobras. A maioria das diferenças entre as versões são encontradas nos primeiros 5 capítulos, que continham material pessoal e profissional dos escritores e que eles queriam se retirar, mas o texto do curso não tem 5 capítulos, mas 31, e isso sem falar no livro de exercícios e o manual dos professores. E estamos falando de árvores que não saem. Veja a floresta. O curso foi um projeto em andamento por 7 anos. Bill Thetford, o amigo e colega em que Ellen confiava, digitou depois de transcrever o ditado de J de seu caderno de taquigrafia, mas Ellen digitou 6 vezes mais pelos próximos 6 anos e sempre foi corrigida por J. As únicas correções que ela introduziu com Ken Rapnick foram para dar consistência às letras maiúsculas, pontuação e colocar os títulos e subtítulos dos capítulos. Bill nunca se interessou em ser um revisor. Sua única contribuição era reduzir os primeiros 50 e uns começos dos milagres para 50, combinando 2 deles, porque acharam melhor assim. Fora isso, não deu nenhuma correção. Algumas pessoas dão muita importância ao fato de uma das primeiras versões do texto dizer que se houvesse algum desacordo sobre o que deveria ser incluído no curso, Bill deveria ser o único a decidir. No entanto, há algo que essas pessoas não dizem porque não estavam lá, e que é que nunca houve desacordo entre Ellen e Bill quanto ao que deveria ser incluído no curso. Eles sabiam seu significado, de modo que era evidente para eles o que deveria acontecer nele. E não se esqueça de que Ellen e Bill vieram para a Califórnia no final dos anos 70 para divulgar o curso aqui. Eles foram presenteados com a edição pública pela Fundação for Inner Peace, da qual foram membros fundadores, juntamente com Ken Rapnick, Bob Stuck e Judy Stuck, agora Judy Stuck Whitson. As primeiras versões do curso que estão disponíveis incluem material roubado de registros oficiais da Associação de Pesquisa e Esclarecimento da Virginia Beach. Isso não é honesto. Que te pareça passar por todo o processo de escrever um livro, publicá-lo, e que alguém roubou o primeiro rascunho, espalhou ilegalmente na internet e então diga que esta é a versão correta do livro e que você vende uma versão errada? Foi o que aconteceu com o curso. É como um confuso que descreveu o curso como portador de conhecimento imaturo, então invalidou seus direitos autorais e o disponibilizou ao público. Hoje as pessoas são livres para vender os primeiros rascunhos e ganhar dinheiro com o material roubado. Se o que você quer é apoiar isso, não conte comigo. A alternativa é manter a versão real.
que foi dada a Ellie durante um período de 7 anos, enquanto J constantemente a corrigia, assim como o Espírito Santo corrige você de maneira constante. Gary: diga-me como você realmente se sente. Ei, não é que se eu quisesse mudar de assunto, mas desde que Maria foi iluminada com J, eu me pergunto se ela fez alguma das coisas aparentemente milagrosas que ele fez, como ressuscitar os mortos. Porchá: sim, ela foi iluminada e fez coisas milagrosas. Claro, o milagre ocorre na mente, que é a causa, e se mostra no mundo, que é o efeito. Agora, você não precisa ressuscitar os mortos como J fez para ser iluminado. Se todos saíssem por aí ressuscitando os mortos, ninguém jamais morreria e todos ficariam presos aqui para sempre. Maria trouxe seu gato de volta à vida quando morreu, embora nenhuma pessoa ou animal realmente morra. Maria sentiu-se levada a trazer seu gato de volta e ela o fez. Ele viveu alguns dias e ela estava muito feliz. J e Maria uma vez caminharam juntos sobre a água. Gary: juntos? Puxa, sim, isso realmente impactou as pessoas que viram, até mesmo Tadeu e a mim. Foi algo muito inesperado. Aconteceu alguns dias antes deles se casarem. J tinha 27 anos e Maria 22. Na verdade, eles eram bastante velhos para as idades em que as pessoas se casavam naquela época, mas tinha que ser assim. Gary: o roteiro está escrito. Poxa, sim, a coisa de andar sobre a água, eles não fizeram isso para induzir outros a acreditar, mas para mostrar que as leis deste mundo não se aplicam quando você sabe e usa o poder da mente com a orientação do Espírito Santo. Como o J disse mais tarde no curso, através da vossa santidade manifesta-se o poder de Deus. Através da santidade, o poder de Deus se torna acessível. E não há nada que o poder de Deus não possa. Isaac e eu fomos ao casamento de J e Maria. Foi quando ofereci de presente um pergaminho e um instrumento de escrita. J e eu sabíamos ler e escrever, mas a maioria das pessoas não. Ele me deu as 2 coisas de volta imediatamente e disse: viaje comigo, use essas coisas para ser meu escriba. Senti-me muito feliz em ouvir isso. Ele sentiu que era a coisa certa a fazer e Isaac, que adorava isso, nós 5 estávamos juntos, incluindo Tadeu. Ela também estava muito animada. Os anos seguintes foram os mais emocionantes de nossas vidas, pois chegamos a dar uma contribuição compartilhando a mensagem do Espírito Santo com os outros ao mesmo tempo que aprendemos com J e Maria. J e Maria também podiam usar o transporte mental para viajar para qualquer lugar do mundo, em um instante. J foi a muitos lugares que as pessoas pensam que ele foi, como Índia, Tibete, China e até França e Inglaterra. Ele e Maria gostaram de Stonehenge. Eles sabiam que a energia não é real, mas ainda assim, elas foram capazes de apreciá-lo. Então, como o plano astronômico-astrológico que está atrás do monumento. Gary: eu sei, eu estive lá. Puxa, sim, mas você não o viu em sua forma original. Durante os primeiros 1000 anos, a grosso modo, estava completo. Não apenas as pedras erguidas, estes foram cobertos por outros horizontais que completavam o círculo. E J e Maria foram lá uma manhã e unidos a Deus. Eles levitaram e desapareceram, deixando uma forte impressão nas poucas pessoas que testemunharam isso. Gary: quando eu estava na Grécia, alguém me disse que J foi visitar lá durante sua vida. Artem: sim, a Grécia não era muito longe. E mesmo que eles usassem o transporte mental, eles poderiam ter ido lá sem recorrer a ele. Naqueles tempos, as pessoas viajavam a distâncias muito longas, mais do que se pensa hoje. Tínhamos rotas comerciais e viajávamos meio mundo, mas J e Maria escolheram o caminho mais fácil. Alguns sabem que Saulo, ou São Paulo, falou cerca de 20 anos depois da crucificação no Panternon de Atenas. O que não é tão conhecido é que J também havia falado lá há 25 anos antes. As pessoas ficavam maravilhadas com sua sabedoria. Estamos nos referindo a um rapaz que, aos 12 anos de idade, conversou com os rabinos do Templo de Jerusalém. E eles se dirigiam a ele chamando-o de rabino, que significa professor. Chamar você assim foi o maior elogio que um rabino poderia lhe fazer. E em qualquer caso, quando um mestre retorna para sua última vida, a curva de aprendizado não é muito pronunciada. Você já sabe quase tudo o que você precisa para se tornar iluminado. Geralmente é deixado sozinho, uma grande lição para ensinar e aprender. No caso de J, a crucificação. Também aproveitar essa última vida para ser uma luz que guia os outros no seu caminhar. Influenciar as pessoas é inevitável quando você pratica o verdadeiro perdão, porque todas as mentes estão unidas. Você não pode fazer o trabalho de perdão das outras pessoas em seu nome, mas você pode dar o exemplo. Artem: agora vamos jogar? Gary: um jogo? Você não vai me guiar pelo universo de novo por aí, vai? Tem uma consulta com o quiroprático.
Artem, não. Conte-nos coisas que você aprendeu no curso, ou que você experimentou como resultado de fazer o curso. Expresse-os em associação livre, mas numere-os em forma de uma lista. Obviamente não será o que você realmente aprendeu, mas será uma amostra. Mais tarde contaremos o porquê. Ok, deixe-me pensar, diz Gary. Puxa, não pense. Gary, bem, às vezes quando você pergunta a alguém que fez algo muito incrível, como a ideia veio a ele, ele diz, simplesmente veio a mim. Essa é uma ideia inspirada, se trata de você. Você não sente que pensou sobre isso. A ideia vem à sua mente sozinha. Então você age sobre isso e funciona. Então esses tipos de ideias começam a te encantar, porque você percebe que tem um guia que sempre estará lá para você. As pessoas acham que o curso leva muito tempo, isso porque eles querem gratificação instantânea. Mas se eles recebem essa gratificação, eles não se sentem satisfeitos porque isso não os deixa felizes, exceto talvez por alguns dias. Na realidade, 10 ou 20 anos não são nada no esquema geral das coisas. Levou milhões de alguns anos, e isso apenas na parte da história em que é apresentar o ser humano, que é uma gota num balde. Acostume-se a pensar com o ego. Desfazer tudo isso em uma ou duas vidas é um milagre absoluto. Entre a plateia de um de meus workshops, havia uma senhora de 80 anos. Eu disse que podia levar 10 anos para se tornar muito bom em praticar o perdão. É como tocar um instrumento musical. Leva tempo e você tem que praticar diariamente. Ela veio até mim durante o intervalo e disse, 10 anos? Sim, leva 10 anos para aprender isso, já vou fazer 90. Eu pensei por alguns segundos e perguntei-lhe, quantos anos você terá daqui a 10 anos se não o fizer? Então, quando ele estava falando sobre desfazer o ego e despertar, perguntei à plateia, o que é se demorar? Você tem algo melhor para fazer? Às vezes, em workshops, quando paramos para comer, digo a todos para não comerem demais. As pessoas usam a comida como tranquilizante e se comem muito, ficam dormentes. Não precisamos comer tanto quanto pensamos. É outra manobra do ego para nos enraizarmos no corpo. Aposto que Jota e Maria não comiam muito. O curso diz: o céu é a alternativa que tenho para decidir. Então, você tem que tomar a decisão por si mesmo. Decida que o céu é o lugar para você estar indo e acordar o mais rápido possível através do perdão é a maneira de chegar lá. Não há nada fora que você possa fazer e nada que possa fazer isso por você. Então, seja feliz sem motivo. Quando penso com o Espírito Santo, é como se estivesse acima do campo de batalha. Adoro a parte do texto em que ele fala sobre isso. É como não estar preso lá, ao contrário, você está desapegado. A palavra namastê não foi concebida como um pensamento de separação, como dissemos antes. Quando alguém pensa em seu significado, a divindade em mim torna-se curvar-se a divindade em você, pode ser interpretado que sua divindade está lá e o meu aqui, e não toque em minha divindade, mas na realidade a palavra divindade torna referência à unidade perfeita. A história é apenas uma história, nunca aconteceu, e hoje ou amanhã também não vai acontecer. O objetivo do curso não é fazer algo acontecer no mundo, mas é lhe dado um paradoxo. Se você está desfazendo o ego e tendo mais acesso ao espírito, é mais provável que você seja levado às coisas boas do mundo. No entanto, isso não é garantido. No final da sua vida, Jota não se saiu bem. A coisa é, isso não importava. Você não pode desfazer sua experiência de escassez sem desfazer a ideia da separação de Deus. Enquanto você experimentar a separação, nunca sentirá a verdadeira abundância. Quando você desfizer a experiência de separação, não haverá falta. Você sentirá abundância, mesmo se você estiver falido. Mas na separação você sentirá escassez, seja rico ou seja pobre. Eu amo Jota. Ele realmente praticou-se e se entregou ao curso. Jude Stuck e Ken Wapnick, que estavam lá antes mesmo do curso postado, também foram legais comigo. Eu aprecio sua bondade. Não teríamos medo de morrer se não tivéssemos um medo inconsciente de Deus. A cristandade está cheia de imagens violentas. Na Carolina do Sul, eu vi um outdoor com um desenho de Jesus pregado na cruz. Ele parecia carente e nervoso. As palavras que eles colocaram em suas bocas foram: "Você tomou meu primeiro sangue, mas eu voltarei." Acho que este é Jesus Rambo. Em Santa Bárbara, ouvi a história daquela santa. Parece que seu pai cortou sua cabeça. Em seguida, ele foi atingido por um raio. As estátuas de Santa Bárbara que estão na cidade são estátuas segurando um raio. Garota violenta para ser uma santa. Por causa da culpa, perder dói, mais do que a sensação de vitória. 2000 anos atrás, Jota disse: se você tiver fé suficiente, poderia mover montanhas. A maioria das pessoas não sabe o que ele disse a seguir. Mas para onde você vai?
Minha ex-esposa Karen sempre apoiou meus livros e todo o meu trabalho. Eu me sinto grato por isso. Ela até distribuiu cópias para as pessoas. Puxa, você pode parar por aí. Às vezes é bom pensar assim, as coisas são expressas de certas formas e foram atendidas e observadas. Isso reforça o pensamento da mente certa. E não há problema em reconhecer o quão longe você chegou. Você estava muito mal nos seus 20 e poucos anos. Sinta-se grato pelo que aconteceu com você desde então. Gary, eu ouço você. Nota, parece que minha vida seguiu ciclos de 14 anos. E eu sei, por ter operado nos mercados e observando o mundo, que tudo funciona em ciclos. Eu nasci até os 14 anos, minha vida era muito boa. As pessoas gostavam de mim e eu era muito inteligente, corria rápido, jogava beisebol e tinha amigos. Eu não sabia que tinha escoliose. Tive rajadas de energia que me permitiram correr como o vento por distâncias, mas me faltou resistência. Eu só podia correr muito rápido, cerca de 80 metros. Aos 14 anos comecei a me sentir deprimido e piorou à medida que envelheci. Os anos se passaram. Aos 20 anos eu levava uma existência miserável. Durante 14 anos eu não entendia o que estava acontecendo comigo, nem que meus pensamentos haviam criado minha experiência. Aos 28 anos fiz o treinamento IST. Os 14 anos seguintes foram um grande aprendizado para mim. IST quebrou meus padrões mentais e isso, primeiro sistema de pensamento, me permitiu mudar minha vida. 14 anos depois, eu estava no Maine. Aos 42 anos, finalmente, eu estava pronto para aprender um curso em milagres com Artem e Purchá. Isso estabeleceu um período de aprendizado de 14 anos diferentes dos anteriores. Esse período introdutório de 9 anos, do qual passei de nada saber sobre o curso e aprendê-lo e aplicá-lo à minha vida, garantiu que eu nunca mais seria o mesmo. O desaparecimento foi publicado quando eu tinha 52 anos, e depois definitivamente minha vida nunca mais foi a mesma. Aos 56 anos tive que iniciar outro ciclo de 14 anos, então eu fiz algo que tinha sido quase impensável para mim durante toda a minha vida. Mudei-me para a Califórnia. Sem dúvida isso abriu um novo ciclo. Acabaria sendo um lugar de alegria ou uma gigantesca lição de perdão. O roteiro seria revelado. Eu estava pronto? E o que aconteceria quando eu fizesse 70 anos no início do 5º ciclo? Eu me mudaria para o Havaí? Boa parte de mim, a vida, havia se revelado e, no entanto, muito dela continuou desconhecida. Às vezes eu sentia que sabia mais sobre minha próxima vida, graças a Artem e Purchá, que desde o meu futuro presente. Agora eu estava com Cindy. É chocante o que o curso diz sobre a diferença entre um relacionamento especial e um relacionamento santo. Nós dois entendemos a diferença. Podíamos forjar um relacionamento sagrado? Eu senti que se não pudéssemos, ninguém poderia. No entanto, as descrições de J das relações especiais feitas mostra que era um desafio assustador, como esta passagem pungente que o curso descreve. Quem precisa de pecado? Somente aqueles que vagam por conta própria e sozinhos, acreditando que seus irmãos são diferentes deles. É esta diferença, que embora visível, não é real, que torna o pecado, que embora não seja real, é visível, parecer ser justificado. Tudo isso seria real se o pecado fosse entendido. Bem, um relacionamento profano é baseado em diferenças e cada um achando que o outro tem o que lhe falta. Eles se unem, cada um com o propósito de se completar, roubando do outro. Eles ficam juntos até pensarem que não há mais nada para roubar e então eles se separam. E assim eles vagam por um mundo de estranhos, diferentes de si mesmos, vivendo talvez com os corpos daqueles estranhos sobre o mesmo teto que nenhum deles abriga, na mesma sala e ainda um mundo inteiro de distância. Eu sabia que esta passagem descreve a maioria dos casais do mundo, porém é possível ver além do véu, nunca estar sozinho devido às diferenças e sentir-se realizado pela singularidade. Como diz o curso na mesma sessão, o relacionamento sagrado parte de uma premissa diferente. Cada um olhou para dentro de si e não viu nenhuma insuficiência. Ao aceitar sua completude, ele deseja prolongá-la, unindo-se ao outro, tão completo quanto ele, não vendo diferenças entre o seu ser e o ser do outro, pois as diferenças só ocorrem ao nível do corpo. Portanto, ele não vê nada do que gostaria de se apropriar. Não nega sua própria realidade, porque esta é a verdade. Faz logo abaixo do céu, mas perto o suficiente para não ter que voltar à terra, pois esta relação goza da santidade. Quão longe de casa pode estar um relacionamento tão celestial? Então havia esperança. Com visão espiritual, que é o resultado do verdadeiro perdão, é possível viver juntos sobre o mesmo teto, no mesmo quarto, reconhecendo a totalidade do céu e nunca se separando.
Gary, estou grato, acredita em mim, mesmo que às vezes me esqueça de demonstrar isso. Além disso, viver com o curso é divertido. Você pode fazer piadas sobre o mundo e seus loucos sem ser muito duro. Porchá, especialmente porque ele nunca esteve aqui. Gary, certo. Então, se eu comer aquela maçã na mesa de centro e desaparecer, não importa, porque nunca existiu realmente. Porchá, exatamente. Gary, e se eu tivesse um fuzil num assalto e ele fosse proibido, eu realmente não importaria, porque o rifle nunca esteve lá. Porchá, sim. E acho que você deveria dizer isso na próxima reunião da Associação Nacional de Fuzileiros. Tenho certeza que transformaria tudo num evento. Hartem, você vai perceber que não importa o tópico que estamos abordando desses diálogos, sempre trazemos a conversa para o verdadeiro perdão. É o que mais vai acelerar o processo de despertar. Como você sabe, aprender e aplicar esse tipo de perdão, ao contrário da maioria pensa do mundo, pode ser difícil, especialmente no começo, mas você se acostuma com isso. Torna-se uma parte de você. Sua mente está sendo dominada, no bom senso, pelo Espírito Santo. E assim também os milagres tornou-se tão natural quanto o medo e a angústia pareciam ser antes que você escolhesse a santidade. Esta foi uma longa visita. Reserve um tempo para integrar tudo. Você sentiu como em uma montanha-russa diabólica. Porchá, sabemos que, desta vez, você está tendo mais dificuldade para escrever o livro devido da nossa decisão de não deixar você gravar as conversas. Isso, combinado com tudo mais, torna a tarefa difícil para você. Mas você também sabe que é bom para você fazer isso e que sua capacidade de nos ouvir entre as visitas melhorou. Você tem de se tornar um grande canal. Quanto aos atrasos, não se preocupe. À medida que avança, reserve mais tempo para escrever e no final completará o círculo. Você será um escritor novamente. Obrigado por ser nosso escriba. Nós apreciamos muito você, mesmo se nós te provocarmos impiedosamente. Gary, eu amo vocês. Artem, nós também amamos você, irmão. Queremos encerrar esta visita com alguns parágrafos do curso sobre o milagre do perdão. Desejamos que você esteja bem e continue desfazendo o ego. No milagre reside o dom da graça, que é dado e recebido como um só. E assim nos dá um exemplo do que é a lei da verdade, que o mundo não cumpre porque não entende. O milagre inverte a percepção que antes estava de cabeça para baixo, e assim, desta forma, pôs fim às estranhas distorções que manifestou. Agora a percepção tornou-se receptiva à verdade. Agora pode ser visto que o perdão é justificado. O perdão é a morada dos milagres. Os olhos de Cristo são oferecidos a todos que ele contempla com misericórdia e amor. A percepção é corrigida. Antes, sua visão e aquela cujo propósito era amaldiçoar, agora tem a de abençoar. Cada ato de perdão oferece ao mundo o milagre silencioso do amor. E cada um são depositados diante da palavra de Deus no altar universal ao Criador e à criação à luz da pureza perfeita e bem-aventurança infinita.